Olá, povo de Deus, paz do Senhor, como é que vocês estão? Passando aqui para deixar mais uma mensagem para o teu coração, mas antes eu quero te fazer um pedido. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like assim que você assistir o vídeo, e se você sentir no seu coração, deixe algum comentário sobre a mensagem que será enviada para o teu coração no dia de hoje. O texto que eu quero compartilhar com vocês está inserido lá no livro de Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Isso, vamos ler a partir do verso de número 22. Eu espero que essa mensagem possa falar ao teu coração, como falou ao meu coração. Marcos, capítulo de número 5, verso de número 22, vai dizer assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morta ou moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que ela sare e viva. Ponto. Verso de número 27. E ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Veja só que interessante, nós temos aqui duas passagens, duas histórias, dentro de um único capítulo, de uma única história, de um único ocorrido. Primeiro, a Bíblia diz que vem o chefe da sinagoga por nome Jairo. Veja só, de um lado, você tem uma pessoa, aleluia, que é chefe. Do outro lado, você tem uma pessoa que é anônima. De um lado, você tem uma pessoa que era pai de uma menina de 12 anos. E do outro lado, você tem uma mulher que sofre do fluxo de uma doença há 12 anos também. De um lado, você tem uma pessoa bem de vida. Do outro lado, você tem uma pessoa pobre. De um lado, você vê uma pessoa que está enferma. E do outro lado, você vê uma pessoa que está morta. De um lado, você vê alguém que vem buscar um milagre para alguém. Mas do outro lado, você vê uma pessoa que por si próprio vem buscar o seu milagre. De um lado, você vê um principal da sinagoga. Do outro lado, você vê uma pessoa excluída. De um lado, aleluia, alguém queria que tocasse na sua filha. E do outro lado, alguém tocou em Jesus. Olha que coisa interessante isso. E todos diante dessa história vai parar no único local, no único final. Qual? Aos pés de Jesus. Nós temos aqui o chefe da sinagoga por nome Jairo. A sua filha estava morta. A Bíblia diz, por ele ser chefe, ele chegou diante do Senhor, chegou diante dos seus pés e se prostrou e fez um pedido: Jesus, vai na minha casa, porque a minha filha está moribunda, morta. E se o Senhor somente tocar nela, eu creio que ela vai ficar viva. Olha só que interessante. E Jesus disse a Jairo: Jairo, vamos até a tua casa. E Jesus está indo a caminho. Aqui Jesus está chegando em Cafarnaum, porque ele tinha sido expulso, aleluia, de uma outra cidade, de Gadara. Ele foi expulso de Gadara, mas você pode ser expulso de Gadara, mas você pode entrar no barco e caminhar até Cafarnaum. Não para no meio do caminho. Jesus está indo, porque Jesus é aquele que cura no começo do caminho, no meio do caminho e no final do caminho. Olha só que interessante. Lá quase no começo, em Gadara, Jesus curou aquele moço gadareno. No meio do caminho, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. E no final do caminho, Jesus curou a filha de Jairo. Pega essa visão aí. Aí a Bíblia diz que Jesus está indo com Jairo no meio do caminho. De repente, uma mulher ouve falar de Jesus. Lá no começo, Jairo queria que Jesus tocasse na sua filha. Agora, no meio do caminho, existe uma mulher que tocou em Jesus. Nesse vídeo eu quero deixar para você, eu quero te fazer uma pergunta. Você vai esperar Jesus tocar em você? Ou você vai ter a atitude de tocar nele diante desse problema que você está vivendo? Pois é, Jairo, chefe da sinagoga. A mulher excluída da sinagoga. Jairo, considerado um homem importante, a mulher, uma excluída por causa da sua doença, por causa do sangramento que ela possuía. Só que essa mulher parou Jesus. E essa mulher, ela possuía 4 tipos de doença: a doença física, a doença psicológica, a doença emocional e a doença espiritual. Aleluia. A doença física era o fluxo de sangue. A doença psicológica é aquela que as pessoas entrou na mente dela e disse: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, não vai dar certo. A doença emocional é aquela que há 12 anos ela escuta: você não tem cura, você não tem milagre, não tem solução para o teu problema. E o espiritual é que ela estava fora da presença de Deus. Mas Jesus chegou e curou essas 4 enfermidades dessa mulher: a psicológica, a física, a emocional e a espiritual. Qual dessas 4 doenças você tem sofrendo?
Quem é que vem falando na sua cabeça que você não é capaz? Quem é o médico para dizer que não tem cura para esse problema? Quem é alguém para dizer na sua alma, carregando há 12 anos essa enfermidade e palavras negativas, quem é alguém para dizer que você não vai receber a tua cura? E a Bíblia diz que essa mulher teve atitude, tocou em Jesus, parou Jesus, de Jesus saiu virtude. E Jesus perguntou, quem me tocou? Alguém gritou, Jesus, a multidão é tão grande, já perto. Falou, não, alguém me tocou diferente. E a Bíblia diz que essa mulher foi curada instantaneamente quando ela tocou em Jesus. Você tem tocado em Jesus? Qual é o tamanho do seu toque? Qual que é a porcentagem do toque seu em Jesus? Toca nele hoje, amanhã, depois. Toca em Jesus todos os dias. Precisamos arrancar de Jesus poder, dunamis, precisamos arrancar de Jesus virtude, aleluia, com o nosso toque. E a Bíblia diz que Jesus foi seguindo com Jairo. E eu te faço uma pergunta, Jairo saiu dos pés de Jesus? Jairo continuou, Jairo teve que presenciar um milagre no meio do caminho. Só que quando Jairo está se aproximando da casa dele, vem a notícia de morte, a notícia de luto, a notícia de que tudo acabou. Para de importunar o mestre, a sua filha já está morta. Jairo não pegou aquela palavra. Queriam fazer o quê? Queriam parar psicologicamente a vida de Jairo, dizendo, está morta. Aí o que me chama a atenção é que lá no versículo, lá em cima, verso de número 36, no finalzinho, Jesus disse assim, não temas, crê somente. Oh, glórias a Deus. Olha só, Jesus disse assim, Jairo, crê somente, porque eu vou realizar um milagre sobre a vida da tua filha. Você ficou até aqui, não me abandonou, a notícia está chegando, o seu psicológico está sendo abalado, mas Jesus diz para você nessa mensagem, fica aos meus pés, continua aos meus pés, não abandone a jornada, não olhe para trás, porque eu tenho promessa para tua casa, para tua família, eu tenho promessa para tua história. E Jairo, nem sequer por um minuto, saiu aos pés do Senhor. Ele creu que Jesus, aleluia, faria um milagre. Mesmo recebendo a notícia negativa de morte dentro da sua casa, Jairo continuou aos pés do Senhor. Quantas pessoas que não crê mais abandonam Jesus no meio do caminho? Quantas pessoas no meio do caminho olham para trás como a mulher de Ló, olhando para o passado que deixou, olhe para frente. Crê somente? É a pergunta de Jesus nessa mensagem para você. Você crê? E a Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Jairo, tirou todo mundo, ficou somente Jesus, Pedro, Tiago e João, a família daquela menina, fechou a porta. Jesus orou por aquela moça, tocou naquela moça e deu um brado bem alto e disse, Talita cumi, porque ele diz, a menina não está morta, a menina somente está dormindo. E ele gritou, Talita cumi, assim diz o Senhor, que é traduzido, menina, a ti te digo, levanta-se. E logo a menina se levantou e andava, pois já 12 anos o assombrara-se com grande espanto. Depois de 12 anos, Jesus disse, Talita, e hoje tem uma resposta para você, Talita cumi, que significa, levanta-te e anda, levanta-te e anda. É a mensagem de Deus para a tua vida. Espero que essa palavra possa ter edificado a tua história. Se você quiser, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir essa mensagem cristocêntrica. Deus abençoe sua vida.